Bem-vindos a esse pós-jogo de Bahia 3, Atlético 0. Vamos falar de mais uma derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético sofrendo 3 gols. O Atlético que poupou jogadores visando a partida e o compromisso, né, da próxima quarta-feira diante do Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América no Maracanã. Essa pena começa a ser julgada. E o Gabi Milito escalou um time totalmente diferente, claro, poupando jogadores. Agora, o que não podia ser diferente era a postura do time do Atlético, que, de certa forma, teve uma postura de tentar controlar o jogo, muito parecida com o que teve nos confrontos diante do São Paulo, né? Mas sem arranque, sem força. Né? Impressionante como que os jogadores que entraram, Mariano, Rubens, Lianco, Cadu, né? Jogadores que não vinham tendo oportunidade e se imaginava mais e não entregaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Vale lembrar que o Bahia vinha de 4 jogos sem vencer o Campeonato Brasileiro. O Atlético, que tinha vencido o Grêmio na última oportunidade de virada lá na Arena Grêmio, né? E desta feita sai derrotado pelo Bahia 3-0. Né? Então, nós vamos destrinchar este jogo, pós-jogo do canal do Bolivar, já virou tradição. Obrigado por vir, obrigado por estar aqui. Envie sua mensagem para cá, que eu terei muito prazer em registrar. São exatamente 9 horas e 33 minutos nesse domingo, que termina de forma fechatória, talvez, seria uma palavra forte. Fato é que a postura do Atlético não agrada o torcedor, ainda que tenha contado, volto a dizer, apenas com Everson, Bataglia e Hulk. Né? Apenas esses 3 começaram a partida diante do São Paulo no meio de semana e começaram novamente diante do Bahia lá na Arena Fonte Nova. Né? Uma derrota que, poxa vida, né? Nós temos uma decisão a ser jogada a partir de quarta-feira que pode acabar comprometendo e minando a confiança. Né? Porque são muito desfalques. São, mas eram para ter entregado mais. Deixa muito claro que esse time do Atlético, esse elenco do Atlético, é um elenco desequilibrado. Né? Desequilibrado no sentido de não ter comparação entre o time titular e o time reserva, o time alternativo. Né? De fato, a qualidade cai muito, a referência cai muito. Né? O Atlético que praticamente não teve uma finalização, né? Logo aos 5 minutos, talvez o único lance do Atlético no primeiro tempo, protagonizado em função de uma saída precipitada do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, né? E o Palácio acaba rolando a bola, mas sem muita convicção, acaba batendo muito fraco, né? E o Bahia, desde o primeiro momento, deixando claro que queria dar uma resposta ao seu torcedor, já que tinha 4 jogos que não vencia, né? E foi eliminado no meio de semana para o Flamengo na Copa do Brasil. Né? O Bahia havia perdido por 1-0, né? A própria Arena Fonte Nova, e depois acabou sofrendo nova derrota no Maracanã por 1-0. Né? E precisava dar uma resposta. E ficou muito claro, né? 2 times lutando por 2 coisas totalmente distintas. O torcedor do Bahia, diante de todo o investimento que foi feito pelo Grupo City, o torcedor aguarda, espera e almeja pelo menos a 6ª colocação, que levaria o tricolor de aço, né, a mais uma Copa Libertadores. Né? O grande objetivo do Bahia esse ano é nesse sentido. Eu tenho um grande amigo soteropolitano e torcedor do Bahia, o Neto, que já me falava disso antes do Campeonato Brasileiro começar. Bolivar, nossa meta é voltar a jogar uma competição de altíssimo nível pelo investimento que foi feito. Agora, vale lembrar que o Bahia só está na primeira divisão, né? Porque a última vez que o Atlético tinha ido lá em Salvador para disputar a última partida, tínhamos chances muito remotas de título, mas, né, matematicamente havia ainda uma possibilidade, ainda sob o comando técnico do Luiz Felipe Scolari, o Atlético acabou saindo goleado da Bahia, né, tomando de 4,
deste Bahia na mesma Arena Fonte Nova. Um jogo, assim, para ser lembrado, né? E para não ser repetido. E não foi isso que aconteceu. Mesmo o Atlético com vários desfalques. Nada justifica uma partida onde o Atlético aceitou. Não por acaso a torcida do Bahia gritava olé antes do terceiro gol, né? Então, independentemente dos jogadores que entraram em campo, né? Que se espera muito mais, mas fica muito claro que o nível técnico é muito distante, né? O Atlético volta mais uma vez goleado da Bahia, né? Porque havia perdido para o Vitória também lá na Arena, lá no Barradão, né? 4-2, e agora volta mais uma vez de Salvador com uma goleada. Né? Tem gente que fala que goleada é a partir de 4, tem gente que é a partir de 3. Eu acho que pela forma que o Atlético sucumbiu e perdeu, os 3-0 pode sim ser considerado goleado. Um time que praticamente não finalizou. Estou lembrando esse lance do Palácio, porque foi um erro individual do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, que saiu precipitado, e depois uma falta muito bem cobrada pelo Hulk, sempre ele, né, chutando firme para a defesa do goleiro do Bahia. Né? O técnico Gabelito tentou fazer algumas alterações, 4 ao mesmo tempo, citando inclusive esses jogadores que, como eu disse, pouco acrescentaram e que não vêm tendo oportunidade e, de alguma forma, deixaram claro por que não. É o caso do Mariano, é o caso do Cadu, é o caso do Igor Gomes e é o caso do Palácio, que, inclusive, lá na Arena Grêmio, verdade seja dita, tinha tido uma boa entrada e foi decisivo para aquela virada do Atlético. Mas, dessa feita, esses 4 jogadores pouco ajudaram. Um time totalmente desconectado, um time totalmente desorganizado, um time que absolutamente, em hora nenhuma, parecia que estava lutando por 3 pontos. Né? O Atlético que aposta as fichas nas 2 Copas, mas não pode deixar e não pode sofrer ainda com essa quantidade de desfalques, né? Poupados para esse difícil compromisso, que é um grande objetivo do Atlético no ano, lutando contra um time que vinha eliminado na Copa do Brasil e que tem como grande aspiração no ano classificar entre os 6, mas não pode, né, oscilar tanto em termos de postura, independentemente das peças. Esse não é o Atlético. Né? Não podemos aceitar passivamente isso. Para vocês terem ideia, com esses 3 gols que o Atlético sofreu hoje, o Atlético passa a ser a pior defesa do Campeonato Brasileiro 2024. Né? Antes da rodada começar, era o Vasco da Gama, com 35. O Vasco acabou fazendo o seu gol, empatando com o Flamengo em 1-1. Né? Mas sofreu um gol. O Atlético tomou 3. Né? São 36 gols sofridos, né? Em 24 jogos disputados, já que estamos na 26ª rodada e ainda temos 2 jogos para cumprir. É uma defesa muito vazada, é uma atenção e uma concentração que, de fato, preocupa. Porque futebol é confiança, e confiança é vitória. E vitória é bola na casinha. E o Atlético, hora nenhuma, mostrou ímpeto, ou mostrou disposição, ou mostrou ambição de conquistar esse triunfo. Falar triunfo, né? Porque o torcedor do Bahia, que está satisfeito com essa vitória, não fala vitória porque é o grande rival. Então, esse triunfo do tricolor de aço do Bahia Esporte Clube. Nós vamos receber essa noite, mais uma vez, com muito prazer, o grande jornalista Vitor Martins, né? Que já está conosco aqui nos estúdios. Vou trazer o Vitão para falar e essa impressão do Vitão. Todo mundo gosta de ouvir, todo mundo quer saber o que o Vitor Martins achou dessa derrota do Atlético, mas antes é sempre importante registrar que esse pós-jogo do canal do Bolivar, exatamente 9h41, tem um oferecimento de KTO. Você tem mais de 18 anos? Gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu gosto. Agora, se vai de KTO, mas com responsabilidade. É R$5, é R$10, é R$15. Tem uma opção que você pode brincar até com R$1. É a malandrinha. Né? Você bota ali 20 jogos ali, você bater, é quase como uma loteria esportiva. E aí você ganha 100 mil, 250 mil reais. Com R$1 só. É a malandrinha. Né? Mas isso é para mostrar o seguinte, você tem essa possibilidade. A KTO te dá essa chance
de você brincar, de você divertir. Mas desse você tem a responsabilidade. Não dá para julgar dinheiro que depois possa fazer falta, porque isso não é meio de vida para ninguém. É para brincar, é para divertir. E é com responsabilidade. Mas você vai de KTO, que é onde a diversão acontece. E se não é cadastrado ainda, na hora que você colocar no cupom, no seu primeiro cadastro, Bolivar, você terá 20% de bônus. Eu quero registrar sua participação. Você está falando de onde? Né? A cabeça está inchada aonde? Né? Vai começar a semana, vai acordar amanhã, né? Ou daqui a pouco, acordar amanhã, são 9h42 aí em BH, e aí, né? Pô, Davi, o Galo perdeu 3-0 para o Bahia. Já tinha tomado de 4-1. A Bahia que nos traz grandes e recentes recordações, né? Porque foi na Bahia que o Atlético virou aquela partida espetacular, com gols decisivos do Queno, e o Atlético se sagrou bicampeão brasileiro. Na verdade, somos tri, mas ainda não havia sido reconhecido. Está aqui essa belíssima camisa oficial da Lecoq, 2 galos e uma paixão, 1971-2021, da Lecoq Sportive, né? Quero aproveitar para agradecer a grande Lecoq, grande fornecedora, grande parceira, pé quente, porque essa camisa foi nos dada, personalizada, lá no escritório da Lecoq Sportive, em Paris. A Lecoq, poucos sabem disso, foi uma fornecedora que fez uma festa para 50 atleticanos em Paris, no seu escritório, para receber a massa do Galo, com feijoada, com caipirinha, com champanhe, com vinho branco, com festa, para ver a entrega de faixas, o Atlético sendo campeão, e essa parceria de 2 galos e uma paixão. E acho que poucas pessoas sabem disso. E a Lecoq Sportivo, eu não conheço, uma situação sem precedentes, uma fornecedora de material esportivo na sua sede em Paris, no 14º, acho que sim, numa rua de semana, um quarteirão emblemático, importante de Paris, abrindo as portas do escritório e fazendo essa grande homenagem, dessa grande parceria pé quente. Então, quero agradecer também a Lecoq Sportive, né? Porque foi justamente uma vitória de virada sobre o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Mas as últimas oportunidades, como a do ano passado, fechando o Campeonato Brasileiro de 2023, e esse ano, não foram legais. Não deixaram boa impressão. Não deixaram boa impressão, né? Então, realmente, uma partida que, apesar dos desfalques, esses jogadores tinham que ter rendido mais. Porque é ritmo, falta de ritmo, isso e aquilo. Não interessa. Não podemos perder dessa forma, sem lutar, sem brigar, sem um mínimo de organização e, mais uma vez, preocupando pelo lado ofensivo. Antes de chamar o Vitão, quero só lembrar para vocês que são 9h44 aí em BH. E se você está em BH de cabeça inchada, você não tem coisa melhor para fazer que dar um pulinho nessa Savassi. Tomar, aí começa a falar do Rei do Pastel, como é que já vem água na boca. Tomar uma cerveja geladíssima, né? Para tentar arrefecer um pouco os ânimos. Comer um pastel frito na hora. Você prefere de carne, de queijo, de palmito? Lá só não tem de vento. É o melhor pastel de BH. E não sou eu que estou dizendo, não. É o povo de BH que diz. É o que eu falo com meu amigo, com meu irmão, Alexandre Fidesz, o grande Xandão. Ninguém é rei por acaso. Então, há mais de 30 anos, comandando essa Savassi, é o rei do pastel, o melhor pastel de BH. E você tem essa oportunidade, ou tendo essa oportunidade, ao longo da semana, ou hoje também, depois desse pós-jogo, não deixe de dar um pulo lá. Tá? Então, vamos chamar ao palco para bater bola conosco, para nos ajudar a entender essa derrota dura que o Atlético sofreu lá na Arena Fonte Nova, que o grande jornalista Vitor Martins. Boa noite, Vitão. Obrigado mais uma vez pela presença, né? Nos encontramos virtualmente, depois daquela classificação, o time bem postado, eliminando o São Paulo, que hoje com um time reserva, vejam vocês o tamanho da conquista do Atlético no meio de semana. Hoje com um time reserva, venceu o Cruzeiro jogando no Mineirão. E jogou melhor. E jogou melhor. E tinha porque eu fiquei 2 telas, né? Eu vi os 2 jogos ao mesmo tempo. Boa noite, né? Boa noite, Bolivar. Boa noite para quem estiver acompanhando ao vivo. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem estiver acompanhando em outros horários. Quando o Atlético e o Cruzeiro jogam simultaneamente, até mesmo o América, porque eu tenho esse hábito de ver os jogos. Trabalhei muito tempo com isso, né, Bolivar? Então eu tenho esse hábito de ver os jogos das equipes mineiras. Então eu vi em 2 telas. O São Paulo realmente não foi um acaso, não jogou melhor que o Cruzeiro e venceu. Mas o assunto aqui é o Atlético e Bahia, então vamos lá. Uma semana que, para mim, ilustra muito bem a temporada do Atlético, uma semana com esses 2 confrontos
contra 2 tradicionais tricolores do futebol nacional. Aquela boa exibição com São Paulo, ou seja, não foi uma exibição de encher os olhos, mas fez uma exibição muito segura contra um time muito qualificado para você conseguir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E alguns dias depois, uma exibição muito abaixo da média contra uma equipe que briga pelo G6, que tem uns investimentos do Grupo City. É verdade que o Atlético tinha realmente vários desfalques, alguns por opção do treinador mesmo, e faz parte da gente. Não, é normal, você vê uma sequência. Não tinha como levar o Arana para esse jogo, não tinha como levar o Alonso para esse jogo, o Franco também. Se a fisiologia detectou que o Paulinho era melhor preservar, então você tem que escutar a ciência. É assim que funciona. Apesar de tudo isso, vamos deixar claro, o Bahia foi melhor, mereceu vencer. Mas a estratégia do Milito e do Bolívar, ela esteve muito perto de funcionar, porque a gente, olhando 3-0, você fica com aquela impressão. Quem não viu o jogo, pega até os números da partida também, que o Bahia finalizou 16 vezes e tal. Mas se você pegar o primeiro tempo o Bahia finalizou 4 vezes, o Everson não fez nenhuma defesa. A grande chance do Bahia na primeira etapa, você vai lembrar, foi uma bola que o Cauli tentou, em que ele foi tocar, ele furou e acabou virando um porta-luz e matou o Fux, que eu acho que se acerta o passe, o Fux conseguiria interceptar a bola, ela sobrou para o Tassiano e ele finalizou para fora. Foi a grande chance. Então, ao meu ver, com 3 titulares em campo, qual era a estratégia do Milito? Trancar o jogo, conceder poucas chances para o Bahia e depois vinha aquela cavalaria do banco, que ele realmente lançou mão ali naquela etapa, mas quando ele já perdia por 2-0. Se ele consegue levar... Já tinha sido arrebentado, já tinha sido roubado. E depois, quando ele fez essa mexida, estava mais perto de tomar o terceiro gol, como de fato tomou, do que realmente de diminuir. Mas se não fosse assim, um erro do Palácio, não é que ele é o vilão hoje, ele foi muito importante no último jogo contra o Grêmio. Teve participação decisiva naquela virada, que o Atlético também estava perdendo por 2-0. Mas hoje ele errou. A bola que seria um tiro de meta para o Atlético, ele pegou aquela bola, o Bahia já pressionando, marcando lá em cima, ele poderia ter deixado de sair. O Everson, que é o mestre da série, ia ganhar algum tempinho ali, deixar o time sair. Ele errou o passe, vejo muita gente criticando o Mariano. Gente, é questão de física. O Mariano, na hora que o Palácio pegou a bola, ele posicionou para receber o passe. O atacante do Bahia já veio na pressão em cima do Palácio. No que ele tocou devagar, o atacante que já veio no embalo, ele vai levar o zagueiro, aí não importa se é Mariano, se é Lianco, se é Alonso, é questão de física, ele vai levar. Então, um erro ali do Palácio. E foi um erro que custou toda a estratégia do Milito, que até então estava funcionando. O Bahia mesmo... do segundo tempo, Vitão. Sim, então, isso vai lembrar, como que acabou o primeiro tempo? Com a torcida vaiando o Bahia. Como você disse, o Bahia vindo numa sequência de jogos sem vencer, recém-eliminado pelo Flamengo no duelo, que ele perdeu as 2 partidas também, que havia perdido na Fonte Nova. É verdade, num jogo que ele até fez um bom jogo, o Matheus Cunha, que é o goleiro de Copas do Tite, goleiro da Copa do Brasil, fez uma boa atuação ali na Fonte Nova naquela vez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a estratégia do Milito, mesmo o Atlético jogando abaixo, porque se por um lado o Bahia não oferecia perigo, o Atlético oferecia 0 perigo. E aí me incomoda. Você pode sim adotar uma postura mais defensiva, reconhecer que o adversário está jogando em casa, pressionado, vai te atacar. Mas o Atlético praticamente abriu mão de contra-atacar. E aí a gente pode falar de algumas peças, já pensando em formação do elenco da próxima temporada. Não é querer apontar o alvo e culpar esses jogadores pelo resultado. Mas para mim está muito claro que o Igor Gomes é um jogador abaixo do que o elenco do Atlético pede hoje, da expectativa que o Atlético tem hoje. Sim, eventualmente é um jogador importante. Ele entrou, sofreu a falta contra o São Paulo, que originou o gol lá na Copa do Brasil. Ele é um jogador que eu acho que eu vejo que quando ele sai do banco de reserva, ele ajuda mais do que das vezes quando ele entra. Você vê que ele fica devendo. E assim, para mim, se eu estou apitando o jogo, ele seria expulso. Porque teve uma falta que foi dada nele, que para mim foi falta dele. Um lance no fim do primeiro tempo, que ele ia afastar a bola. O Caio Alexandre chegou roubando, ele que chutou o Caio Alexandre, e o juiz deu a falta do jogador do Bahia. Para mim, o juiz inverteu aquele lance. E também o Cadu para mim, não, a gente citou outras vezes, para mim não está pronto ainda para jogar no Atlético. Não. Eu acho que é um jogador que, assim, não estou falando que ele é bom ou ruim, não, gente. Eu estou falando que ele ainda não está pronto. Talvez um empréstimo rodar, vamos pegar um exemplo do Marcos Rocha. O Marcos Rocha chegou no Atlético, foi bastante criticado, o Atlético emprestou, ele rodou, voltou e fez a história que ele fez, tanto com a camisa do Galo e com a camisa do Palmeiras. Então, o que eu quero dizer, eu acho que o Cadu hoje não está pronto. Aí o que você diz? Um time que é titular, que vai muito bem, e 3 dias depois, com um time que tem apenas 3 titulares, despenca tanto. Eu acho que esse elenco, por mais que seja um elenco muito, tem as suas peças, tem a sua qualificação, eu acho que a diretoria tem que começar a olhar com mais carinho, porque se a gente for pegar o elenco de 2021 para cá, né, Bolívar? Em termos, chegou muita gente boa, mas saiu muito mais gente boa. Sem dúvida. Então, acho que para a temporada 2025, independentemente dos resultados que a gente vai ter, que a gente vai discutir agora na sequência da live, eu acho que a diretoria tem que olhar um pouco mais de carinho na formatação desse elenco para a próxima temporada.
Concordo com você. Eu acho que desde aquela conquista, desde aquela temporada histórica que o Atlético fez, vencer no Campeonato Brasileiro depois de 50 anos e também a Copa do Brasil, né? E sendo eliminado na semifinal para o Palmeiras, esse investimento vem caindo, isso vem sendo muito claro, e as reposições não vão ser na altura, até porque parece que fica claro que a ambição não esportiva está aquém do que um dia já foi, aquém daquilo que foi prolatado, aquém daquilo que foi prometido, né? E isso fica muito claro com essa diferença de atuação que nós tivemos na quarta-feira, com o time jogando a vida e dessa vez entrando em campo para cumprir tabela contra o adversário que precisava dar satisfação para a sua torcida, que vinha de 4 derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil, e foi montado com muito investimento para conquistar uma vaga na Copa Libertadores, né? Então, ficou muito claro, um time atrás de um objetivo claro, muito bem definido, pressionado, e o outro, de alguma forma, relaxado, desconcentrado, desorganizado, que pouco agrediu, que tentou apenas controlar o jogo, que deu a bola para o Bahia jogou boa parte no campo de ataque do Atlético, o Atlético jogando por uma bola num contra-ataque ali, e não tendo inspiração nem qualidade na articulação para agredir o Bahia. O Bahia foi muito pouco agredido. Voltamos a dizer... Nada agredido, né, Bolivar? Nada agredido. Nada agredido. Teve a falta do fim do jogo ali... nada, assim, foi uma partida pro Bahia defensivamente foi muito tranquila, sem sustos. Foi muito como tranquilo. Você bem disse, até que de certa forma no primeiro tempo podia passar essa situação. Tá uma estratégia bem definida, o time está desarticulado, mas também sofrendo poucas chances. Não conseguia puxar o contra-ataque, né? Mas não conseguia puxar o contra-ataque. Você entrou formatado para puxar o contra-ataque e não conseguia puxar o contra-ataque. Não conseguia puxar. Você foi bem defensivamente, o Bahia teve dificuldade, não conseguia de fato entrar na área do Atlético. E tem sido uma marca, né, desse Atlético nas Copas. O Atlético está concedendo poucas chances de gols para os adversários, ia fazendo isso. O Bahia, dentro de todo o cenário, como a gente já disse, só comente com 3 titulares em campo naquela altura ali. Outro jogador que vale citar também o Mariano, tem uma história maravilhosa na carreira, no Atlético também. É um cara que dentro do próprio Galo deu a volta por cima no Atlético. Sem dúvida. Às vezes a turma mais nova não lembra. O Mariano passou em 2008 pelo Atlético e foi dispensado por indisciplina, algo que ele considera que salvou a carreira dele, que aquilo ali abriu o olho e ele mudou de postura, chegou à seleção brasileira, foi campeão no Fluminense, jogou no Bordeaux na França, jogou no Sevilha, campeão também com o Sevilha, no Atlético campeão, fez uma temporada 2021 excepcional, mas a gente já vê que já está caminhando para os... A hora chegou, né, Bolivar? Infelizmente, mas a hora para ele já chegou. A gente percebe isso e ele, de alguma forma, a gente sente isso, né, Vitão? Sim, com certeza. Só um número aqui que o Fael me passou um pouco antes de eu entrar no ar, estava conversando com o Fael, um abraço para o Fael Lima, um grande abraço para o Fael, que nos defende muito bem, nosso querido eliminado, Fael. Exatamente. Então é o seguinte, números dando crédito, que eu sempre fiz isso na minha carreira, não vai ser agora que eu vou mudar. Créditos levantados pelo Fael. Vamos lá. Perfeito. O Atlético do Milito em Copas, né? Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então entra também a fase de grupos também. Ele tem 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Se a gente transportasse isso para o Campeonato Brasileiro, seriam 30 pontos em 14 jogos. Na 14ª rodada do Brasileirão deste ano, o líder era o Flamengo com 30 pontos, Bolivar. Se a gente somar que o Milito ainda disputou o mata-mata do Campeonato Mineiro, que no caso foi só a final, ele empatou o jogo de ida e venceu o jogo de volta, a gente pode colocar mais 4 pontos aí. Então, em 16 partidas de Copas, de mata-mata, enfim, foram 34 pontos se a gente transportasse isso para o Brasileirão. Na 16ª rodada, o líder era o Botafogo com 33 pontos. Ou seja, quando o pessoal questiona, igual a gente falou, o elenco é bom, tem suas lacunas, tem seus problemas, é bom. Mas o Atlético, nas Copas, ele tem aproveitamento de líder de Brasileirão. Então, é uma coisa que a gente vem falando, que não é só a questão de armação tática, tá? Não é só entrou com reserva ou não. A questão é como os jogadores, o próprio clube, a comissão técnica, enfim, como eles estão encarando o Campeonato Brasileiro. Porque se você tem desempenho de líder nas Copas, o que explica o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, para mim é que você talvez não jogue com a mesma concentração que você joga. Por exemplo, é nítido que, por mais que tivesse vários reservas hoje,
o Atlético não jogou na Fonte Nova com a mesma concentração que ele teve na Arena MRV. E esses números, a gente pega nos números de gols também, né? Aí somando só essas 14 partidas, o Atlético nas Copas, ele tem uma média de 1,71 gol marcado e 0,71 sofrido, ou seja, ele sofre menos de um gol por jogo em Copas. Já no Brasileirão, pegando essa campanha de 24 jogos, a média é de 1,33 contra 1,54 sofrido, ou seja, ele sofre mais de um gol por jogo, e que reflete, não sei se citou, o Atlético não é a defesa mais vazada, não. O Atlético é a quarta defesa mais vazada. Vitória, Atlético Goianiense e Criciúma sofreram mais gols que o Galo. O Atlético chegou com esses 3 gols a 36 gols sofridos, né? 36 gols sofridos. Aí o Criciúma tem 40, o Vitória tem 39, o Atlético Goianiense tem 42. Mas ainda assim, né, Vitão, se a gente pega um comparativo... Foram 32. Com a defesa de 2023, o Atlético, ao lado do Cruzeiro, foram os times com a defesa menos vazada. Nas últimas 3 temporadas, em 2 ele foi a defesa menos vazada, 2021 e 2023. Ele vinha de uma regularidade defensiva muito boa, esse ano despencou. É lógico, teve ali aquele período que o time sofreu os desfalques, mas não é só isso. Acho que está claro a postura de como o clube como um todo, aí não é só os jogadores, como um clube como um todo está encarando o Campeonato Brasileiro, viu, Bolivar? Sem dúvida alguma, você vê um time sem concentração, sem o mesmo apetite, sem a mesma organização, que mostra com os jogadores titulares. Está aí esse recorte trazido pelo Vitor Martins, e dando os créditos ao grande, nobre, querido e iluminado Fael Lima, que representa o Galo na bancada do Alterosa Esporte. Eu sou fã do Fael, que foi meu sucessor na bancada democrática e faz um trabalho espetacular, né? Então, de fato, um time desconcentrado. Agora, quem não pode estar desconcentrado é o pessoal que está nos acompanhando nessa live, Vitão, porque nós estamos ao vivo, né? E aqui